6, Gustavo? 6 ou 6:30? 6? 6, né? Tá, então nós temos 1 hora. Mais alguma pergunta? Eu posso tomar esse silêncio como um sinal de que tudo foi compreendido? É isso? Só um pouquinho, então. Oi, diga. É difícil quando a gente fala assim, é só através, sabe? A realização da vacuidade, ela pode se dar por caminhos imprevisíveis, né? Insights, né? De dentro do silêncio. Mas tenha a certeza que o roteiro de 8 pontos é assim, é a comidinha que a mamãe pássaro mastigou e botou na boquinha do bebê pássaro, né? Foi o que o Lama Santen fez. Olha, gente, então foi até bom. Como é seu nome? Aparecida. Cidinha, para nós, os íntimos dela, né? Cidinha linda, é assim, ó. O que o Lama fez é fantástico. Porque se a gente pegar o Sutra do Prajnaparamita, não dá para entender quase nada. A única fé que surge no Prajna é porque está lá. Assim, ele, é o mantra... pacifica o sofrimento por inteiro, não sobra nada. Daí a gente diz assim, então tá, eu vou entrar nessa, não entendi nada, mas se ele pacifica alguma coisa, alguém está trabalhando por mim, né? E Prajnaparamita, ele é hermético. Porque ele, se a gente olhar as frases do Prajnaparamita, ele está dizendo... A frase assim começa, né? Forma é vazio, vazio é forma. Isso já é alguma coisa. O próprio Lama diz que quando ele começou a estudar, a ler o Prajnaparamita, ele não entendeu nada. E para nossa sorte, ele foi persistente e seguiu estudando o Prajnaparamita, né? Forma é vazio, vazio é forma. Aí tudo mais que ele vai dizer, ele vai dar, ele vai dizer assim, todas as outras coisas que ele vai dizer que são vazias, são os conceitos sobre a realidade naquela época do Buda. Vai falar sobre skandhas, vai falar sobre o nobre caminho óctuplo, ele vai falar sobre todos os ensinamentos e sobre ensinamentos que vieram do próprio hinduísmo, de como no hinduísmo a realidade era descrita. Se a gente quisesse realmente entender forma é vazio, vazio é forma, a gente pode pegar todos os nossos conceitos agora de psicologia, psiquiatria, sociologia, filosofia, política, coloca tudo ali. Política é vazio, vazio é política. Né? A gente pode pegar outras coisas mais detalhadas da política, porque ele pega todo o sistema de crença, incluindo o próprio caminho espiritual, e vai dizer que aquilo é vazio de existência material. São conceitos, tudo aquilo são conceitos. Talvez, o que acontece? A gente vai ler o Prajnaparamita e talvez aquilo não toque o nosso coração, aquilo não nos aqueça, assim, né? Não há ouvidos, nariz, língua, corpo, mente. Daí aquilo não transforma, a gente não vê, a gente não sente vontade, aspiração de penetrar naqueles conceitos e descobrir que aquilo é vazio. E o que o Lama faz? Nos 8 pontos, o Lama vai direto ao ponto, com 8 pontos. Ele vai pegar o quê? As nossas bolhas pessoais. Ele diz assim, fome é vazio, vazio é fome. Então vamos fazer assim? Ali ele vai dizer, sensação é vazio, vazio é sensação. Mas assim, aquilo talvez ainda não toque o nosso coração. Então o que ele vai dizer?
Agora, ele vai falar assim, a bolha é vazio, o vazio é bolha. Aí as bolhas nos interessam. As bolhas muito nos interessam, porque ele vai ali, nós vamos pegar os objetos que dizem respeito à nossa vida, dizem respeito às coisas que tocam o nosso coração. Então, a gente acumula a leitura do próprio Prajnaparamita, porque isso tem as suas bênçãos. Mas a gente tem que pegar os ensinamentos do Lama quando ele explica exatamente o que é vacuidade. O que é vacuidade? Vacuidade é um vazio de tudo? Detona toda a experiência, não existe nada? Eu me mato, então? Me enganei o tempo todo? Então, daí o Lama começa, ele pega assim, essa frase, né, forma vazio, vazio é forma, e ele começa a detalhar isso. Ele pega aquilo que é dito numa única frase, né, que se nós fôssemos bons alunos bastaria, então nós somos alunos assim, né, ai, que mesmo antes do prazo ainda tem que fazer silêncio, antes do silêncio ainda tem que dar uma organizada na vida, antes de organizar a vida tem que achar que tem que organizar a vida. Porque às vezes a gente acha que não tem que organizar nada. Então tá lá, forma é vazio, vazio é forma. Daí o que o Lama faz? O Lama diz, então puxa uma forma aí, do seu interesse. Qual é a forma? Aí a gente vai dizer assim, minha mãe, meu emprego, meu carro roubado, minha bicicleta, meu corpo. Que forma? Ou puxa uma forma simples, é uma bola de basquete. Aí isso é fascinante, porque você veja, nós não temos duas sessões de prajna. Uma sessão para a bola de basquete e outra sessão para a mãe. Bola de basquete e mãe é a mesma coisa, segundo Prajna Paramita. E não é uma falta de respeito à mãe, ou dependendo da mãe, não é uma falta de respeito com a bola. Né? Assim, ele está mostrando, né? Muito respeito às mães, isso é só uma brincadeira. Ele está querendo mostrar o aspecto sutil de como a realidade é construída. Então, a gente constrói uma bola e constrói a mãe da mesma maneira. No meu retiro, teve uma hora que eu falei assim, porque eu não tinha percebido isso. Com anos de Prajnaparamita, eu não percebi. Eu falei, Lama, como assim eu vou iluminar uma pessoa que é super importante com o mesmo roteiro que eu ilumino uma pedra? E é isso. Aí, por isso que Prajnaparamita torna igual aquilo que é desigual. Tem que entender, pegar umas frases assim básicas ali daquele Prajna, né? A gente fala assim, nossa, como assim igual que é desigual? A bola vai continuar sendo a bola e a mãe vai continuar sendo a mãe. Não vai começar a chutar a mãe, né? E colocar a bola no altar, né? Ou né? Festejar o aniversário da bola, o dia que ela apareceu na nossa vida, né? As coisas vão continuar no nível relativo, as coisas continuam no seu lugar, continuam tendo o seu lugar. Mas a gente tem que entender que elas não são sólidas. Elas não têm existência por elas mesmas. Elas precisam da operação de uma consciência que se posicione de uma certa forma e veja aquilo daquela forma. Porque a mãe não se explica a experiência de mãe a partir da aparência física dela, não se explica a partir da gestação, né? A gente ficou lá 9 meses na barriguinha da mama, mamou na mãe, mas isso não explica a maternidade. Seja o olho que a gente tem que ter, né? Para saber como é que nasce a sensação de mãe e filho. Porque às vezes nasce o bebê e a mãe não surge, não vem da barriga. Né? Então tem alguma coisa mais sutil. Por isso que vai se dizer os fenômenos são vazios. Porque eles são assim, os fenômenos são base. O Lama usa a palavra substrato. Né? São base para cada um derramar o que quiser. Os fenômenos são um vaso. São bolotas de barro. O que você vai fazer com esse vaso? Com essa bolota de barro? O que você vai derramar aí? Não sei.
Mas a gente não entende que os fenômenos são não nascidos, são não nascidos. Então, o que quer dizer não nascido? Ele não está pronto. Nós não somos meros observadores dos fenômenos. Eles nascem com os nossos olhos. Essa sala nasce quando a gente chega aqui. Quando a gente vai embora, a sala vai embora junto com a gente. Não sei o que fica aqui quando a gente vai embora, quando a gente fecha as portas. Quem é que se mexe nessa sala? Como é que a própria sala se vê? Não tem resposta para essas perguntas. Acho que Alan Wallace que falou isso uma vez, né? Que a gente vai caminhando e atrás de nós é uma grande escuridão. Não tem nada ali atrás. Quando eu me viro, nasce a parede. Porque nasceu o observador da parede. Então, nós mesmos nascemos juntos, porque a gente não nasceria como um observador de parede, por isso que é realmente junto, não dá para dizer quem nasceu primeiro. O observador nasce junto com o objeto nasce junto com o observador. A gente só vai surgir como identidades, né, em alguns aspectos, quando a gente chegar em alguns lugares e encontrar um substrato que ative marcas internas. Aquilo nasce junto comigo. Né? As pessoas na frente do mesmo substrato não têm a mesma experiência. Não é fantástico isso? Que papo! Que papo é esse? Aonde vocês já ouviram falar sobre essa descrição da realidade? A gente não deveria passar um ensinamento desse em branco na nossa vida, sem a gente aspirar do fundo do coração de ter essa experiência, disso ser a nossa própria experiência, porque é a liberação. Todos os sofrimentos sucumbem. Nem a palavra sofrimento resta, está lá. Prajnaparamita é lindo. Não há sofrimento, nem causa do sofrimento, nem cessação do sofrimento, porque não cessou um sofrimento. Por isso que eu digo, quando praticar, não queira se livrar do sofrimento, porque não há sofrimento. Quando a gente ilumina uma situação, a gente vê que não tinha sofrimento naquilo, nunca houve. Houve uma perspectiva pessoal e por isso uma sensação de sofrimento. Mas a gente gira o cubo, muda de galho, outra coisa na nossa frente. Então a vacuidade, ela é expressão de receptividade pura. Os fenômenos são completamente receptivos aos olhos. Eles não reclamam. Nenhum fenômeno, nenhuma sala reclama porque aqui se fez centro de prática, porque se fez centro de tortura, porque se fez salão de forró, porque se fez, né? Eu passei num prédio com a Jane ontem, né, que foi um matadouro, e hoje é um centro cultural, não é? Nenhum tijolo reclamou. É lindo, né, o prédio. Eu nem diria que aquilo era um matadouro. Minha filha, você que mora aqui, né? É que eu sou turista, daí as pessoas me contam as coisas, né? Aí... Então, não reclamou, foi um matadouro. Pensa o que já rolou lá. Hoje é Cinemateca. Lá que está rolando o festival de cinema que eu falei para vocês, que vocês não foram, né? Que vocês só vão ano que vem. Vão lá ano que vem, iluminadas, né? Com Prajnaparamita. Então é isso. Os fenômenos são pura receptividade, porque eles são vazios. Vazios não quer dizer que são inexistentes. Eles são, sim, inexistentes de significados intrínsecos. Eles são plásticos, receptivos, moldáveis, trabalháveis, mutáveis. Onde a gente vê a árvore, os pássaros veem uma casa. Dependendo de algumas pessoas, é melhor que a gente esconda a árvore, porque eles vão ver madeira. Né? Podia jogar um grande lençol na Amazônia, né? Não tem nada, não tem ninguém aqui. A gente faz um grande assim, não, ela não está aqui. Não tem nada aqui atrás. Né? A gente protege. Já imaginou que lindo a gente fazer um cinturão assim? Ninguém corta mais nada aqui, viu?
Mas a gente não precisa fazer isso com raiva, porque justamente as árvores são vazias, a Amazônia é vazia, aí cada um que chega lá com os seus conteúdos, né, os mais trágicos, eles vão ver recursos, né, para enriquecer, para construir outras coisas. E as pessoas vão ter um discurso bem lógico para aquilo que elas estão vendo. Porque os fenômenos surgem dentro de bolhas, eles não são meros objetos, eles surgem dentro de um mundo. Eles fazem parte de uma teia complexa. São várias, as bolhas pessoais, elas são construídas por várias, essa sala é uma bolha, né? Mas veja, a gente pegou vários elementos e imantou isso como uma sala. A gente pega janela, parede, ferro, luminária. Daí aquilo que eu falei, a gente passa um verniz, unifica tudo isso e diz sala. Então a bolha surge dessa costura, desse fio que a gente vai tecendo, a gente vai costurando uma coisa na outra, e daqui a pouco a gente não vê os elementos que fazem aquela realidade surgir. E nos tira a liberdade, porque daí qualquer pessoa que faça alguma coisa que não tenha relação com a sala de prática, a gente manda falar com a coordenação. Você vai receber um aviso, e você está suspenso, na verdade, porque foi muito grave o que você fez. Você entrou de sapato aqui na sala e não fez prostrações diante do altar. Então você está suspenso por 2 semanas. Certo? Aí quando você voltar, eu vou ver como é que você se comporta. Não que a gente não vá orientar a pessoa, né? Porque isso tem seu valor, tem sua adequação. Mas melhor que a gente tenha os olhos da vacuidade, para ser amoroso com aquela pessoa, saber que ela foi livre. A gente teria feito a mesma coisa se nós não fomos o primeiro, alguns anos atrás, a fazer essas barbaridades dentro de um templo, né? Tá bem, tá bem. Se a gente for rígidos nas construções de conceitos, né, na construção da realidade, a gente mata as pessoas. Você veja como é precioso ter a visão da vacuidade, porque a gente vai entender por que as pessoas matam. E daí a gente vai realmente se compadecer, porque ela não precisaria ter feito aquilo. Né, ela vai colher os frutos daquilo que ela fez. Ela não precisaria ter feito aquilo e provavelmente ela já está arrependida. Então nós, com a visão da vacuidade, a gente vai entender bolhas, vai entender que as bolhas também são plásticas, as pessoas transitam de mundos, entre mundos. Por isso que as pessoas não são coerentes, não espere coerência das pessoas. Só há coerência a partir de Prajnaparamita. Antes de Prajnaparamita, nós somos bipolares, para nos dizer que a gente pode ser, sei lá, né? Não tem só lado direito e esquerdo. A gente pode realmente múltiplo. Já existe essa palavra? Não. Vamos lá, né? A gente pode inventar uma palavra aqui, assim, polipolares. A gente pode pular para qualquer lugar. Quem falou? É, isso mesmo. É. E é importante daí a gente entender que a gente transita sobre isso para a gente não achar assim, eu tô louca. Agora que eu manifestei essa face doce, todo mundo gostou tanto. Todo mundo diz que eu sou tão doce. Todo mundo diz que onde eu chego, tudo se torna perfume e rosas. Daí tem um dia, acordei com prisão de ventre. Eu estou realmente enfesada. E o perfume que eu sempre manifestei mudou. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele sorriso doce? Não vou nem sair de casa mais. Porque daí, agora eu quero só aquilo. Quando a gente entende quem nós realmente somos, não tem problema. Um dia rosas, outro dia... qualquer coisa. Com Prajnaparamita, a gente vai começar a ter um pouquinho, a gente vai oscilar menos de humor. Não vai ficar pulando de bolha em bolha. Mas essa estabilidade não é uma coisa que te enrijeceu numa face. Essa estabilidade, ela não se perde, mas aí ela te permite manifestar faces distintas
porque você está escolhendo as faces, mas porque você, como eu estava falando já hoje, faces que são adequadas nas relações. Aí um dia você é doce, no outro dia você está meio azeda. Mas não azeda porque você está... É porque aconteceu alguma coisa no grupo. Que se você chegar doce ali, as pessoas não vão entender. Então você vai ficar um pouquinho mais azeda, mas por amor. Um amor azedo, assim, né? O amor e os seus sabores. Ontem foi doce, hoje é azedo. Porque eu preciso dizer coisas sérias. E nessa né, a partir de Prajna, como eu falei, compaixão vai se manifestar, amor vai se manifestar, e isso não muda no coração do Bodhisattva. Mesmo quando ele manifesta uma face irada, que é assim, puxar a orelha, chamar atenção, falar coisas sérias, chamar e dizer assim, escuta aqui. Nós não tínhamos conversado. Você vai fazer isso quantas vezes mais? Você vai bater em quantas pessoas mais? Aí a pessoa, como aquilo é dito, o amor tem as várias faces, a sabedoria tem várias faces, a pessoa vai se sentir tocada, ela não vai se sentir ofendida, agredida, porque o amor não mudou. Por isso a gente tem que entender que amor não é ser bonzinho o tempo todo, amor não é ser firme o tempo todo. Os encontros vão nos mostrar qual é a face para ser manifesta. Isso é lindo. Nós podemos ser espelho. Uma coisa que eu já observei assim, né, em alguns mestres, assim, fotografias, né? Às vezes eles tiram foto com as pessoas e às vezes eles têm uma face diferente dependendo do aluno que está do lado, como se ele fosse um espelho do posicionamento do aluno. Eu vi algumas fotos da Nankai Norbu em Poche. E as faces dele assim mudam assim drasticamente. Daí você olha para a pessoa que está do lado, é muito parecido. Eu vi uma foto assim de uma pessoa muito fofa, e você vê que a pessoa era muito fofa. E o Nankai Norbu está muito fofo. Tá uma coisa assim amorosa. Porque ele é espelho. Espelho. Aí tem pessoas que são sérias e tem medo de chegar perto dele, ele também está sério. Às vezes assim, né? Isso, é uma dança. Para que o outro se veja. Não é interessante isso? Se veja, tudo isso aberto. Tudo isso possível. Nós somos isso. Aí a gente fica lá, agarrando. Eu não vou nem dizer no que a gente está agarrado, mas você sabe no que você está agarrado. Você sabe que você está agarrado, Carol? É Carol, né? Você sabe, né? Então tá, não precisa contar para ninguém. Mas vamos refletir sobre isso? Né? Gente, é assim, os Budas quando nos olham agarrados, assim, como um cachorro agarrado num osso que está seco, já roeu tudo que tinha que roer dele, vai lá enterra, desenterra e rói, enterra e rói. Aquilo já está assim, deixa eu te dar um osso novo, não, ele quer aquele, desenterra, rói, enterra. Vocês já viram o cachorro fazer isso? Né? A gente faz isso, a vida. A gente fica pegando ali, tá roendo aquela coisa. E a gente não se abre para esse campo que a gente está usando para construir essa experiência de roer o osso. A gente reduz e acha que aquilo é tudo. Alguém um dia roubou o nosso osso. Aí a gente vai fazer terapia. 10 anos. Não tem nem como encontrar mais aquele osso. Acabou a vida. Né? Então veja o que vocês andam roendo. Cria espaço. Cria espaço. Rói dia sim, dia não. Começa assim, tá? Em último caso, peça para outra pessoa enterrar, para você não saber onde ela enterrou. É.
Um dia faz uma cerimônia. Eu ia falar para jogar em algum lugar, mas não, melhor fazer Prajnaparamita, né? Joga no oceano da sabedoria, né? Dissolve esse osso, né? Um olhar lúcido. Então, a gente estava falando de Prajna, né? Que a Cidinha tinha perguntado. Dos 8 pontos. Então, os 8 pontos ajudam muito, muito. Porque o Lama conseguiu fazer isso. Eu não vejo. Existe o conceito de bolhas, outros mestres usam, né? Eu vi Tatantuco já usar o conceito de bolha. Mas a explicação dos elementos, como o Lama monta, eu não vi, né? Não vi isso. Isso é um olho, né? Muito especial, muita compaixão, né? De pegar e trazer os elementos da nossa vida, de tudo cabe ali dentro, tudo cabe ali dentro. Então ele vai falar, puxa uma forma. Agora você olhe como é que a forma se relaciona com você. Então, Prajnaparamita parte já dessa ideia de que aquilo é externo a você. Ali acaba a vida. Vamos começar a olhar isso que você puxou, uma garrafa azul, né? É o cachorro, é o osso, né? É o chefe, né? Seja o que for. Então, você puxa a forma, mas a gente tem o silêncio por base. Esse é o desafio. Quando a gente puxa a forma, se a gente não tiver o mínimo de silêncio, o mínimo de autoequilíbrio, quando eu puxo a forma, surge a bolha, o lugar onde esse objeto faz sentido, as respostas automáticas. Daqui a pouco eu levanto, porque eu puxei o tal do osso e eu esqueci que eu tinha que ter mandado um recado para esse osso, né? Aí, eu, na impossibilidade de contemplar, ali está ótimo, olha, é maravilhoso quando você esqueceu de mandar o recado. Aquilo desencadeia processos, porque dependendo do recado, se for muito importante, mande o recado. Tipo, ó, esqueci de desligar o gás, daí tudo bem, tá? Mas não, assim, você esqueceu de dizer, poxa, todo dia eu digo que amo a pessoa. Nesse dia, não é que eu acordei e vim fazer a prática e não disse bom dia, eu te amo. Se eu não mandar bom dia, eu te amo, ele vai me deixar, ela vai me deixar. Se eu o chefe, eu sempre digo para o chefe assim, tudo bem aí? Você está precisando de mim? Olha, no sábado a gente faz isso. Aí tem gente que está nessa conexão íntima com o chefe, né? Vai fazer o quê? Aí você pensa, bom, agora o chefe vai me despedir. Então, isso não é grave. Daqui a pouco ele te manda, né, uma mensagem perguntando, e aí, o que aconteceu? Fica com essa eletricidade. Mas, ó, se eu não treinei no silêncio, se eu não treinei autoequilíbrio, quando eu puxo a forma, eu levanto para fazer alguma coisa. Ou eu vou passar todo o período da meditação trocando aquilo de lugar. Mas eu devia ter dito aquilo. Não, mas ele falou aquela tal coisa. Não, mas na semana que vem eu vou fazer não sei o quê. Silêncio, mente concentrada e relaxada. Pois é. Não. Mas se eu anotar, acho que isso é melhor. Então, começa uma ginástica, né? Uma aflição. Por isso, shamatha tem seu lugar, é super importante. Difícil que a gente consiga ter esse olhar profundo para fazer isso que o Lama pede. Puxe uma forma e agora comece a investigar a forma. Veja que a forma, ela é inseparável da sua mente, ela é inseparável da sua energia. Aí olha o descolamento que a gente já tem que ter. Olha o nível de não resposta, de relaxamento diante daquilo, para a gente perceber que aquela forma que a gente puxou não está no aspecto material e físico, mas aquilo é uma coisa extremamente sensível, sutil. É um conceito, é uma ideia. O que eu fiz? Depois a gente ia estudando, né, os 12 elos, eu juntei vários elementos que não eram aquilo, né, por exemplo, uma câmera, um livro, eu juntei vários elementos que não são livro para dar origem ao livro. Mas o livro é não nascido.
Porque o livro não está lá naqueles aspectos que eu reuni, naqueles elementos que eu reuni. O livro sempre esteve na minha mente. Ele nasceu lá. Se a gente for dizer que ele nasceu em algum lugar, ali brotou essa luminosidade. Depois eu fui, como eu consigo me sentir separada da ideia do livro, eu começo a buscar a materialidade dele na própria mente. Aí eu aspiro tanto, eu desejo tanto a materialidade, o contato físico, porque ali ele brota e desaparece, ele brota e desaparece. Eu queria que ele ficasse na minha frente agora, porque a capa é linda, né? O que eu imaginei para esse livro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar vários elementos para solidificar essa experiência. Para que agora, toda vez que eu olhar, eu acesso quem? O aspecto sutil, onde o livro sempre esteve. Mas aí isso se torna tão grosseiro, automático e veloz, que eu acho que ele está ali agora. Então, você veja, é isso, puxa a forma, puxa o livro. Agora descubra isso. Que no livro não tem livro. Que o livro é uma forma sutil, que está presente na sua mente, inseparável da sua consciência. Mas ai daquele que rasgar uma folha desse livro. Aí ele vai falar, é coemergente com a tua energia. Ele ganhou brilho. O livro não está no livro. Aham, tá bom. Como diz o Lama, aham. Então tá, posso levar para o brechó? Posso colocar lá no sebo? Como assim? Esse livro está autografado no coração da vida. Tá aqui, ó, tá vendo? Para você, Márcia querida, com os melhores votos, Tenzin Palmo. Tá em inglês, né? Eu traduzi agora para vocês. Não pode, não pode. Mas não tem nada disso ali no livro que explique. Depois que você morrer, esse livro vai ter um destino que você nem sabe qual vai ser. As pessoas não vão ver. A energia não surge daquelas folhas, daquele autógrafo, daquela tinta. Isso é um processo mágico também, que surge antes mesmo do próprio livro surgir fisicamente. Quando eu crio aquilo, eu começo a respirar diferente junto com aquilo. Eu começo a imantar aquilo se multiplica numa bolha, né? Aqui eu fico imaginando um mundo a partir daquele livro, o brilho, né? Assim, o sucesso que aquilo vai fazer. Aquilo realmente se transforma num mundo. Tudo isso vai brotando de água, fogo, ar e terra. Tão firme a terra que a gente acredita, né? Que ele surge ali, a partir de papel, tinta e outras coisas mais. Então, puxe a forma, puxe o livro. Agora veja que o livro é inseparável da sua mente, inseparável do observador, inseparável da energia do próprio observador. Mas daí tem essa contemplação do não é, mas é. Porque a partir do... Primeiro é. O primeiro é o quê? O livro está ali. Nós sempre acreditamos. Desde pequena, minha mãe sempre falou, livro, respeito. Livro na estante. Livro não tem dobras. Você não grife livros. Você não escreva, não faça anotações. Você vai usar, você vai lavar as mãos. Não faça mais isso. Lave as mãos, não vai deixar as tuas impressões digitais. Então, livro é livro. Lugar de livro, depois de usar, é na estante. E quando pega com respeito para deixar ele igualzinho, cheiroso. Um cheirinho de impressão nova. Ali. Então, naquele momento, o livro é o livro. Aí eu morro de medo da minha mãe, agora livro é livro. Daí vem o Lama e diz, não, livro não é livro é não nascido. O nascimento que a tua mãe deu para livro é possível. Mas outros seres, as traças, por exemplo, elas vão olhar o livro e vão achar ótimo, ainda bem que está limpinho. Comer um livro limpinho, né? Maravilhoso. Não está nem aí para sua mãe. Nem para nem para o coração da vida, nada. Justamente porque ela está no coração da vida, ela está lá livre, comendo papel. Não é papel, dona Traça. Isso é o meu livro, sua danadinha.
tá? Só vou falar dessa vez, eu vou te colocar agora num outro lugar, tá? Vou te dar uma segunda chance. Não vou te colocar lá na rua agora. Tá? Então, só que daí o Lama vai dizer isso, né? No segundo, então nesse não é, nós vamos colocar o livro nesse lugar sutil, aonde ele surge na mente, ele nasce na mente das pessoas, ele não está ali no papel e na tinta. Então ele não é. Mas logo a seguida a gente tem que falar bem rápido, é. Só que esse terceiro ele está dizendo, é possível pegar papel e tinta e jogar um pó de pirlim-pim-pim e fazer o livro surgir. Mas mesmo assim a traça não vai passar a ver livro porque você viu o livro. E daí esse terceiro libera a traça do nosso ódio. Tá? Porque ele é um leve, ele é um lúdico, um criativo, um que libera a gente da mãe. Pô, minha mãe com as ideias dela, né? E eu acreditando, eu sofri a vida inteira, porque eu era a única na escola que fazia aquilo. Casei com uma pessoa que não está nem aí. Como é que ele grifa todos os livros. E eu já falei milhões de vezes. Sofri. Aí Prajna Paramita liberta. Aquela visão, uma visão possível que a sua mãe tinha. Agora, não precisa nos extremos, não precisa ser nem sua mãe nem seu marido. Mas fique leve no meio disso. Faça o que é adequado. Se acontecer alguma coisa que não está no script, abertura. Né? Aí vem também, o Lama vai explicar que nós vamos construindo a partir, né, desse brilho, né, as aparências, e dotando, né, os elementos, os objetos de energia, a gente vai fazendo isso objeto por objeto. As bolhas, elas surgem depois, a experiência de mundo surge depois. Ela surge porque, como eu falei, a gente costura vários elementos que foram imantados. Quando a gente chega num trabalho, por exemplo, a gente ainda não está na bolha do trabalho. Nós somos completamente inadequados. Né? Nós somos trainee, ali é trainee que fala? Né? Tem lugares que agora já querem liberar. Tem alguns restaurantes que já está assim, na camiseta, né, do restaurante, em treinamento. Justamente porque essas pessoas vão fazer, não é que elas vão fazer errado, mas elas são livres, elas não estão na bolha. Então, o que eles vão fazer? Eles estão fazendo o quê? Treinamento para a bolha. Tinha que ter escrito assim, em treinamento para a bolha. Tá? Porque o que vai acontecer? Vai ter que ter alguém do lado dele monitorando, então ele está ali, coitado, né? Ai, se cai uma bandeja. Ai, se alguém reclama que ele deu o troco errado. Ele está pisando em ovos, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que imantar todos os objetos daquele lugar com a mesma visão do dono, do gerente e dos garçons experientes. Então ele vai ter que pegar cada coisa, cada bandeja, cada copo, mesas, tudo. Ele vai ter que entender como que os seres que estão ali estão dando um nascimento para cada um daqueles objetos. Daqui a pouco os objetos vão ganhando seu lugar, ele vai, coitadinho, né? Ele vai mergulhando na bolha, vai adormecendo. Aí realmente daqui a pouco o restaurante, uau, se instala. Aí ele tira a camiseta e está lá escrito bolha completa, né? Bolha madura. Daí surge a bolha. Então ele entrou livre lá. Então perdoem essas pessoas e achem lindo. Né? Não dedura ele para o gerente. Só reconheça. Ele foi livre, ele está treinando. Então ele está vendo coisas que os outros coitadinhos já não veem mais. Aí vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. Daqui a pouco aquele lugar está marcado. Ele está vendo coisas que nós mesmos que estamos ali de passagem, a gente não está vendo. A gente não vê o balcão de atendimento do mesmo jeito que ele vê. O sorriso que a gente dá para o gerente, ele diz assim, poxa, se ele conhecesse esse gerente, ele não ia sorrir desse jeito. Mas a gente sorri, não é que nosso sorriso está errado, e não é que a raiva dele está certa ou está errada, mas é porque dentro das bolhas as coisas vão acontecendo e as coisas vão sendo imantadas por essas experiências. E a gente vai fotografando e registrando, e aquilo fica duro. E daqui a pouco parece que o mundo é aquilo. E os passos desse garçom estão todos marcados.
A gente entra ali livres, né? Ah, eu escolhi minha mesa. Ele não, ele entra ali, ele não está ali como nós, livres, né? Dançando entre as mesas. Não sei que seja um bodhisattva disfarçado de garçom. Né? Mas não, senão ali é dança com passos marcados. Tudo tem hora. As coisas têm jeito, como elas têm que ser feitas. Então ali daí ele tem um aspecto de energia que se modula. E cada vez que ele chega ali e bota a roupa, aquilo... Aí quando ele sai, ele está mais expansivo. De repente ali, assim, você vê aquilo murchar um pouco. Aí ele vai se adequando àquilo. Aí ele tem respostas prontas. Aí ele vai se tornando aquele garçom assim, bom dia, em que posso ajudar? O que a senhora gostaria? Assim, às vezes a pessoa parece que nem está falando com você, porque ele está tão preocupado em seguir esse script, em seguir um tom de voz. Por exemplo, esses call center, né, quando a gente liga para 0800, gente, a gente está falando com uma máquina. Dá uma vontade de dizer, tudo bem? Boa tarde. Ai, você não consegue penetrar, é incrível. Eu fico pensando qual é o treinamento pelo qual essas pessoas passaram para elas terem assim aquela cara de mármore. A pessoa às vezes está lá xingando ela. Só mais um minutinho. Sim, eu vou averiguar isso. Sim, isso não consta aqui. Ok, só mais um minutinho. E a pessoa está ali com aquela voz que não muda. Mas não é porque ela é livre e não muda. Mas a pessoa, eu não sei se aquilo não foi tratamento de choque. Aquilo faz sentido. A pessoa está dentro de uma bolha, onde aquilo é completamente natural. A pessoa não se sente mais livre para furar aqueles comportamentos. Porque tudo ao redor agora remete ela para esse comportamento. Mas não tem nada ali, porque pessoas que estão chegando vão ter comportamentos, aos olhos da bolha, inadequados. Mas não é que é inadequado. É livre mesmo. Qualquer coisa pode. Tá? Então, isso que o Lama diz. Então, a gente vai ir mantendo vários objetos, daqui a pouco surge uma sensação de mundo, onde o centro desse mundo, o umbigo desse mundo somos nós. Tudo inseparável do olho daquele que construiu e vai esquecendo de como constrói, vai solidificando as coisas, vai criando roteiros, né? Marcando o chão. Só existe essa forma de responder. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Às vezes, eu acho lindo isso, né? Às vezes a gente vai em aeroporto, né, vai fazer o check-in, aí tem umas pessoas que também não conseguem furar. Se gostaria de dizer alguma coisa para a pessoa, mas tem outros que estão livres, né? Eu acho que está mudando um pouco isso. Essas pessoas estão sendo mais valorizadas, as pessoas que estão sendo incentivadas, não é valorizadas, incentivadas, porque a gente está sentindo falta desse calor. Então é lindo quando a gente vê uma pessoa mais natural, que te diz bom dia, que olha no teu olho, que resolve umas coisas que ninguém resolveria para você, que te diz tudo de bom para você, viu? Para você também. É assim, boa tarde, boa tarde. Uhum. Então, a bolha vai ser isso, né? Esse espaço onde tudo está marcado, onde nós somos o centro daquilo e mantendo tudo aquilo o tempo todo. Então, isso é muito, assim, relaxante. Nós não vamos brigar com isso que nós criamos. Nós vamos relaxar do posicionamento que a gente adotou para construir aquilo. E aí aquilo se desfaz. Então a gente não dissolve as bolhas, porque agora eu estou resolvendo elas. Porque agora eu estou mexendo nas coisas, ressignificando coisas. Porque eu não estou mais respondendo da mesma forma. A não resposta é a prisão. A resposta é a prisão. É o que vai sustentar a bolha nas suas aparências. Pela não resposta, eu começo a ter mais liberdade para organizar a minha energia de outras formas. Eu posso ver coisas que eu não via,
Porque eu não estou fazendo a mesma coisa mais. Eu começo a ocupar espaços diferentes. Então, a não resposta ela é super importante nesse treinamento. Então, pela não resposta, que lá é um dos itens, né, de trás dos 8 pontos, né, quando o Lama fala de responsividade, então, a não resposta, ela é esse espaço que nós vamos poder criar para contemplar. Meditação é não resposta. Chama-te não resposta. Daí surge esse descolamento para você ver as coisas como elas são. E por isso que o último ponto é sorriso. Porque você vai ver, era eu, numa sala de espelho, me mexendo o tempo todo, achando que o mundo estava se mexendo. Era eu. Era energia. Minha energia interna, alterada, queimando. Aí tudo parecia, né? Tudo que eu tocava queimava. Não, estava vindo de dentro para fora. Esse calo, você estava queimando as coisas. Aí, nesse lugar, quando a gente entende esses 8 pontos, começa a contemplá-los, nós estamos de novo nesse lugar onde tudo pode ser trabalhado, onde nós temos o poder de novo sobre as coisas e não o contrário, as coisas sobre nós. Não há nada, quando a gente entende energia, começa a entender o que é a mente, não há nada que não possa ser trabalhado, não há nada fixo. A realização da vacuidade é um relaxamento. A mente que realizou a vacuidade é uma mente que relaxou. Por quê? Porque a mente está tensa, porque ela se vê separada dos seus conteúdos e se assusta. Tem aquela brincadeirinha, né, de um demônio, de um sonho, né? Então, o demônio começa a correr atrás de uma pessoa e a pessoa corre, 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 corre e olha para trás, e o demônio vem e vem mais, e quanto mais ela corre, mais o demônio se aproxima. E tem uma hora que ela tropeça, cai, ela para assim, abre o olho, e aí o demônio, a pessoa pergunta: o que você vai fazer comigo? Ele: depende, o sonho é teu. Hum? Né? Eu acho isso uma história tão simples, tão verdadeira, tão, né, assim, realmente explica. A gente faz as pazes com tudo. Aí a mente que reconhece isso é uma mente que diz: ok, isso aqui é uma dança de fantasmas. Uau, que baile esse! Deixa agora. Por isso que tem práticas muito mais simples do que tudo isso que eu expliquei para vocês. Tem práticas que é só isso, deixa os fenômenos dançar. Okay? Let phenomena play. Né? Do Trungpa Rinpoche, né? Mas a gente não confia. A gente diz, não, mas acho que a resposta. Então, deixa os fenômenos dançarem. Porque pela não interferência, pela não resposta, eles se mostram como eles são. Eles se autoliberam. Eles se revelam. Por isso que Prajnaparamita não é um raciocínio. Você só vai constatar o que sempre foi. Os fenômenos não se escondem. Não é uma coisa misteriosa que só alguns vão ver porque desenvolveram não sei o quê. É isso o tempo todo. Então, tem essa prática que seria a prática extremamente simples. Não faça nada com o corpo, não faça nada com a fala e a energia, não faça nada com a mente. Aí tem alguns mestres que dizem assim, isso é a prática para os preguiçosos. Que bom! Você que não quer fazer muita coisa, fazer muita ginástica, seguir processos, métodos, essa é a prática. Mas daí é isso, né? Destemido. Deixa os fenômenos dançarem. Você vai fazer isso momento a momento.
sem embarcar, sem embarcar. Porque, como eu falei, os elementos sabem o caminho de casa. Quando você não interfere, todos os 5 elementos voltam para o seu estado primordial. Quando os teus olhos, equilibrados agora, por alguma razão, né, de confiança, os teus olhos repousam no espaço e não alteram as aparências, cada pensamento que surgir. Essa é a magia. Se o teu olho é atento, o pensamento, aquilo pode surgir uma faísca de pensamento. Mas aquilo não vai ser um show pirotécnico. Assim, aquilo é só um... Mas a gente não faz isso. Os pensamentos parecem longos, as realidades parecem longas e contínuas, porque a gente fica dando pulinhos de uma faísca para outra. Aí a gente vai costurando isso. Essa liberação, como a gente está explicando agora, assim, ela é instantânea. Ela precisa da tua presença instantânea. Tem que ser intenso. Intenso. Sem conceituar, sem cognição. Você olha, você não está olhando para dizer alguma coisa sobre aquilo. Você olha sem palavras. Esse campo, né, de prajna, presença, esse tipo de prática, não tem palavras, não tem roteiro. Porque é onde a gente vai chegar com shamatha, prajna. A gente vai chegar nesse lugar. Mas a gente pode tentar praticar isso diretamente. Não há obstáculo nenhum. O caminho não precisa ser gradual. Ele só não é muito fácil por causa da nossa fixação, porque está tudo eletrizado, não é? As coisas são muito... Aquele osso, dá para se iluminar com osso? Não dá para levar osso. Com osso não entra, entendeu? O osso já é demais. Assim, aquela história, no reino de Deus, é mais fácil... Como é que é essa história? Passar um... exatamente, por isso, gente. Ou seja, tem que entrar pelado. O rico assim, ó, se entrar cheio de coisa, osso, medalha, carro, trabalho, pensamentos. Por esse lugar, o que o Lama chama de ir de costas. Né? Assim, não tem como entrar com nada ali dentro, com nenhum conceito do que seja. Se tiver um osso na mão, pronto, você vai sentir assim, passou tudo, ficou a mão. Vai ter que sair inteirinho de novo, vamos iluminar esse osso. Porque é isso. Prajnaparamita vai iluminando as aparências, né? As aparências vão se revelando como elas realmente são, e vai realmente ficar... O que resta? Resta espaço, luminosidade potencial, consciência em repouso. Nada para ser dito sobre isso. Se a mente perguntar, se ela duvidar, se ela falar alguma coisa, pronto. Assim, não tem ensinamento do Padmasambhava no Pico do Junípero? Diz, a causa foi você que postou, seu Darcy Brega. A causa da sua queda é um pensamento seu. O buraco onde você cai é você mesma. O seu medo de cair é um pensamento duvidoso, temerário, temeroso. É isso que eu falo. Yeshe Tsugyal, em verdade eu vos digo, tudo é uma apresentação, uma manifestação mágica de você mesma. Chega de espetáculo? Chega. Pare de se mexer.
Então, quando a gente estiver no caminho, não pode pensar, será que é isso mesmo? Não responda essa pergunta. Por isso, estudem a roda da vida. A roda da vida é isso. Será que é isso mesmo? É assim, tem alguém querendo uma certeza. É isso mesmo. Eu estou chegando lá? Hã? Falta muito? Eu estou bem? Eu estou bem para chegar lá? Sim, tá bom? Essa roupa tá boa? Vai ter alguém lá esperando? Tudo roda da vida. A gente tem que entender exatamente como é que a gente está construindo a realidade, porque isso vai ser o osso que vai engatar ali naquela entradinha estreita, aparentemente estreita, né? Estreita no sentido assim, não pode passar com nada. Pelo lado, gente. Despido. Despido. Daí a mente para agora e fala assim, puxa vida, agora o que eu vou fazer com tudo isso que eu sou, né? De repente a gente ouve esses ensinamentos e pode se sentir pesado. Eu sinto muita coisa, eu penso muito. Não é para mim esse tipo de ensinamento. Então, para quem abaixou os olhos e disse, poxa vida, ou não é para mim, ou só de pensar nesse treinamento todo me dá preguiça. Tá? Calma, calma. Como fazer nesse treinamento dos 8 pontos, se quando eu puxo a forma, eu percebo que eu não tenho ainda estabilidade mental para olhar para ela com lucidez, com sabedoria, como se eu conseguisse ter um entendimento racional, Isso. que a nossa realidade se dá de forma emergente, que as coisas não são tão sólidas, mas na hora que a coisa não é isso que a gente sente, né? a gente não consegue ver a maturidade disso. Aí seria praticar mais chave. Isso. Autoequilíbrio. Eu não diria nem só shamatha, não é simplesmente estabilizar o olho, é entender como que a energia se move dando vida àquilo que você sente, pensa, vê. Porque isso que vai nos tirar das contemplações de Prajnaparamita. Prajnaparamita já é isso, na verdade. Por isso que esse casamento do autoequilíbrio com Prajna é perfeito. Entender que as formas são inseparáveis da nossa energia, como eu falei, é um dos pontos dos 8. Então, a gente não pode achar que shamatha é simplesmente, né, uma postura física estável, um olho que não se mexe. Porque, de repente, isso é uma estabilidade frágil. Então, pronto, surge alguma coisa, eu perco aquilo. Então, melhor que a gente já consiga fazer shamatha entendendo esses 3 corpos, entendendo que eu estou equilibrando 3 corpos. Corpo físico, energético e mental. E que se eu vou equilibrando um a um, a realidade vai mudando. Aí eu começo a ter, eu começo a ter menos, a minha reatividade às coisas vai diminuindo. Porque nessa prática de shamatha com energia, essa habilidade. Então, aí eu passo para a Prajnaparamita e alguma coisa me mobilizou e eu me distraí ali dentro, o que eu faço? Eu sei para onde eu preciso voltar. Eu saio, né, do processo da distração, da maquinação mental, aí eu vou minimamente organizar a energia, daí eu aproveito aquela experiência para localizar os 8 pontos. Aí você vai ver, quando você consegue trazer a sua mente de volta da distração, isso já é, se a gente for esperto, a gente já vai ver, né, que se a aparência tivesse poder por ela mesma, você jamais dali. A aparência depende de uma escolha, de você estar ali e sustentá-la. Se você saiu dali, você ganha a possibilidade de equilibrar a tua energia e você vai ver que com a energia equilibrada, aquilo já nem parece tão importante e eletrizante. Você vai perceber que quando você trouxe de novo os seus olhos, equilibrou sua energia, a bolha onde você estava se sentindo explodiu e você está de novo no ambiente da prática. Mas teve um instante que você não se viu mais dentro da sala de prática, no SEB, e você estava lá no metrô, sei lá o que fazer. O que você vai fazer no metrô? Você foi. Eu não preciso colocar o equilíbrio como uma coisa preliminar para
espontaneamente. Eu recomendaria fazer por um tempo. Eu faria assim, ó, é um conselho só, né? Um conselho não, é uma sugestão. Como prática formal, faça por um tempo shamatha, faça por um tempo. Não tenha pressa, porque saiba que gerar essa base de silêncio, isso é a base de prajna. Sem ela, prajna paramita vai virar isso que você acabou de falar, vai virar ou só compreensões intelectuais. Aquilo, na hora que a coisa pegar fogo, não funciona você dizer assim, forma é vazio, vazio é forma. Demissão é vazio, vazio é demissão. Né? Daí não adianta, né? Vamos aprender a nadar antes. Então, dedique-se, mas não é assim uma semana. Pronto, mas fiz. Qual é o próximo passo? Não, isso são meses. São meses. Só que daí o que você faz paralelamente? No paralelo, você vai ouvir os ensinamentos de Prajna Paramita. Você vai estudar aquilo, até você ter Prajna Paramita decor. Decor é isso, é no coração, né? É no coração. Decor. Porque daí, olha o que vai acontecer. Os elementos de Prajna já estão ali, assimilados. Aí você vai fazendo o teu equilíbrio dentro de Shamatha. Aí, de repente, apareceu uma coisa super, assim, eletrizante. Mas você retomou. Aí, é isso que eu falei. Se você está fazendo tudo isso, na hora que você trouxe os teus olhos de dentro da distração de novo para o ambiente da prática, você não perde o que aconteceu. Naquele momento, você faz a investigação. Que liberdade foi essa que você usou? Como que essa aparência mudou? Para que mundo eu fui e agora eu voltei? Porque daí você tem os elementos de prajna. Você não precisa mais pegar nem no papel. E naquela hora você só constata. Por quê? Porque você tem equilíbrio. Você sabe se mover agora nesse mundo. Você não está ali ingênuo, de calça curta. Tá? Não tenham pressa. Não façam várias coisas ao mesmo tempo. Não ache assim, poxa, já fiz 6 meses de shamatha, o que eu faço agora? Essa não é a pergunta. Eu fiz 6 meses de shamatha. Ok, como foi? Como está sendo? Me mostre, me fale. A partir do que você apresentar. Como é que você está lidando com as emoções, com as situações no dia a dia? Daí a gente vai poder ver se o método está realmente dando seus frutos e flores e sombra e tudo mais. Tá? Então, não tenham pressa. Os 21 itens não é para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque não dá para fazer em 40 minutos 21 itens. Tenham paciência. Peguem por blocos. Façam devagar. Coloque o silêncio como, assim, eixo, né? O eixo dos 21 itens. O silêncio. Aí vai devagarinho. Vai fazendo motivação, vai fazendo metabhavana, vai estudando Prajna Paramita, vai começando a ouvir, né, os ensinamentos da presença. Você vai trabalhando a visão, né, entendendo o que são os 8 pontos, os 21 itens. Mas saiba que o silêncio é que vai abrir a possibilidade de todos esses pontos serem a sua própria experiência. Não tenham pressa. Isso não é uma maratona. Na verdade, teria pouquíssimas coisas para fazer, como eu falei, né? Não faça nada com o corpo, não faça nada com a energia, não faça nada com a mente. Deixe tudo cair, deixe tudo se mostrar como é. Repouse, descanse. Só seria isso. Daí o resto, tudo que vem, gente, é só para nos ensinar a lidar com os fantasmas. Com os filminhos que vão passar na tela da nossa mente. Todos os outros ensinamentos são para isso. Só porque a gente não sabe deixar os fenômenos brincarem no seu próprio espaço. Que horas são? 5 e quase 6, né? O que vocês acham? Tudo bem? Vocês vão voltar amanhã? Ótimo.
Amanhã nós vamos fazer o laboratório, tá? De manhã cedo eu vou relembrar algumas coisas, a gente tira dúvidas. Daí a gente vai começar a fazer as nossas aulinhas, né? Para aprender a nadar no oceano, a gente vai começar a nadar na piscina aqui do SEB. Tá bom? A gente vai ensaiar. Vai treinar essa prática. Eu vou conduzir, vou ajudar no corpo, vou mostrar algumas coisas para vocês que é possível fazer para o corpinho ficar mais tranquilo, alegre, feliz, saudável. Tá bom? Alguma pergunta que precisa ser resolvida nesse momento para que vocês não percam sono? Não? Tá. Então, nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem luto surim luti dalim sasum chaparpa drunjucho sunawada midraudo sungelesho. Obrigada, bom descanso. Até amanhã, tá bem? Pode deixar as coisas aqui? Podem deixar as coisas aqui. Deixem os celulares, podem deixar. Deixem o osso aqui. Deixem os seus ossos, os ossinhos embaixo da sua almofadinha. Tá, depois de amanhã, tá.